Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Muito obrigado, tem sido um grande prazer para mim estar aqui junto com vocês. Eu não quero que terminem assim. Realmente vocês são como famílias para mim. E Deus realmente tem abençoado muito essa igreja e tem tocado no meu coração. Eu não sei o que dizer. Mas é muito claro que Deus está operando aqui nessa igreja. Continue servindo a Deus e fazendo o seu melhor para Ele. Deus ama vocês e o povo brasileiro é um povo muito maravilhoso. Deus também ama o povo nos Estados Unidos. Vocês são muito preciosos, meus amigos e irmãos em Cristo. Eu agradeço ao meu grande amigo, ao pastor Carlos. Desde o início dos dias na faculdade até o dia da formatura, em que nós nos separamos. Nós trabalhamos juntos aos sábados, convidando os surdos para vir à igreja. A área dele ficava próximo da minha área responsável por convidar e trazê-los no ônibus. E a irmã do pastor Carlos, talvez vocês conhecem, a Debbie, ela também trabalhava conosco nessas rotas de ônibus, convidando-os para vir à igreja. E o pastor, ele era um líder da nossa área ali dos surdos, do ministério ali aos sábados, e até o dia da formatura. E quando ele foi embora, então, eu tomei o seu lugar. Então, uma maravilhosa experiência, e hoje eu estou com ele, e isso é muito maravilhoso para mim. Então, graças a Deus por amor verdadeiro entre os irmãos cristãos, amém? Deus gosta disso e Deus abençoe esse cristianismo. Não sei o que mais eu posso dizer. Essa noite vou pregar sobre um assunto que eu não gosto de falar. Mas Deus, Jesus, Ele quer que nós conheçamos a verdade. Trocar a minha...
Então, meu coração ama cada um de vocês. Esse é o sinal I love you em inglês. E a minha esposa também, ela ama a todos. Vocês são preciosos. O que eu vou dizer essa noite, não quero que seja minha palavra, mas a palavra de Deus. Então você vê o tema da mensagem, o lago de fogo. O lago de fogo é um lugar horrível para estar. Nós não podemos vê-lo hoje. Hoje nós não sentimos o inferno. Mas há um lugar verdadeiro chamado Lago de Fogo. E essa noite nós vamos comparar dois grupos de pessoas, os que já são salvos e os que ainda não são salvos. Veja o que diz em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 12. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 12. A palavra de Deus diz que também o homem não sabe a seu tempo, assim como os peixes que se pescam a rede maligna e os pássaros que se prendem com laço. E se laçam também os filhos dos homens no mau tempo, quando caem de repente sobre eles. Vamos orar e depois nós vamos entrar na mensagem. Pai Celestial, eu dou graças, Senhor, por essa maravilhosa conferência. Deus é um Deus maravilhoso. Eu não mereço nada e não sei por que o Senhor não me escolheu, o pastor Carlos, para interpretar a todos que estão aqui. Então, Senhor, abençoe durante a pregação da sua palavra, pelo Espírito Santo, Pai, que cada pessoa possa entender, se não são salvos, que o Senhor, pelo Espírito Santo, toque nos seus corações e que realmente eles possam abrir e estarem prontos a aceitarem Jesus Cristo para entrarem em suas vidas e assim irem para o céu e evitarem, consequentemente, o inferno. Em nome de Jesus, nós oramos. Me dê agora poder do Espírito Santo de Deus essa noite, a última noite da pregação. Amém. Esse versículo em Eclesiastes capítulo 9, versículo 12, fala sobre o quê? Quando as coisas acontecem inesperadamente, que você ainda não havia planejado, você não sabia que iria acontecer. Às vezes você está de carro e há um acidente, ou talvez pessoas são assassinadas toda hora e não foram esperados. Às vezes um ataque de coração e as pessoas morrem sem esperar isso. Câncer, às vezes, espalham rapidamente pelo corpo e uma pessoa morre inesperadamente. É o que diz. Isso acontece e tanto faz para crianças, jovens e adultos. Nós não sabíamos, de repente, chega a hora da morte. Não deu tempo de dizer adeus para a família. Quando a vida acaba, já foi. Não dá para voltar para a vida novamente. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Veja o que diz em Hebreus capítulo 9, versículo 27.
capítulo 9, versículo 27. A Bíblia diz: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, e vindo depois disso o juízo. Vocês viram isso, né? Essa imagem da morte. Então, um dia nós nos encontraremos na presença de Deus e não teremos resposta, não saberemos o que dizer a Deus. Você já está pronto e preparado para se encontrar com Deus? É melhor que seja preparado para esse encontro futuro. O que nós temos feito até hoje em nossas vidas? Você tem feito certo? Você tem feito errado? Pecado em suas vidas? Você está falando a verdade? Está falando a mentira? Eu não sou Deus, Pastor Carlos não é Deus. É possível se disfarçar e esconder de nós. Mas uma pessoa que você não consegue se esconder-se é de Deus. Hoje, o que você faz, um dia você irá pagar as consequências. Deus vê tudo que nós fazemos. Neste encontro, todos um dia irão encontrar com Deus. Os já salvos serão reunidos com Deus um dia e também os que não são salvos terão um encontro com Deus. Cada um de nós, um temor e tanto para estar na presença de Deus. Deus grandioso. Veja o próximo versículo, Salmo capítulo 18, perdão. Salmo capítulo 18, versículo 5. A Bíblia diz: tristezas do inferno me cingiram, laços da morte me surpreenderam. Você vê essa imagem que está colocada aí, é uma pessoa e representando o diabo no inferno. Então é como se o diabo estivesse pegando a pessoa que ainda não é salvo, que nunca aceitou Jesus Cristo, e talvez nem até conheça Deus. Então, próximo ao último momento da sua vida. E o diabo aqui diz, né, é bem claro que diz que o diabo, então, irá o surpreender. Quando o seu coração parar de bater, naquele último momento, o que irá acontecer? Pode subir a foto agora, aperta o próximo. É como se o diabo está te levando para o inferno. Então o diabo nos leva consigo ao inferno, lago de fogo. Por quê? Pessoas não conhecem Jesus e estão indo para o inferno. Esse versículo diz isso. Puxa. Você pode, desculpa Deus, eu não sabia, eu não estava preparado. É melhor antes se preparar. Você nunca sabe o dia da sua morte, o que pode acontecer. A Bíblia nos diz em Apocalipse capítulo 20, versículos 14 e 15.
Apocalipse 20, versículos 14 e 15. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E quem não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aqui diz da segunda morte. Segunda morte? O que significa isso? Nós temos o corpo que morre uma vez. Aí depois nós encontramos então a eternidade. E quando diz que se o seu nome não está no livro da vida, então Deus vai dizer adeus e você será lançado no lago de fogo. Horrível. Quem será lançado neste lugar? Quem? São as pessoas que ainda não são salvos. E isso sim irá acontecer com elas. Não haverá como voltar para a sua vida na terra e tentá-lo novamente. Né? Corrigir os seus erros, ter uma segunda chance. Uma vez, e é só isso. Mateus capítulo 25. Em Mateus capítulo 25, versículo 41. Capítulo 25, versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então você vê, ao se aproximar de Deus, e Deus olha para você e diz que o seu nome não está escrito no livro da vida, não lhe conheço. Não importa que você frequentou a igreja por muitos anos, que você foi fiel, isso não importará. Seja católico, seja batista, seja o que for a sua religião, quem não for salvo, os não salvos serão lançados. Deus irá dizer: eu não lhe conheço, apartai-vos de mim. Suponha que você vá para um restaurante. Talvez um restaurante famoso, e antes você então faz uma reserva para o seu lugar. Então na hora de chegar, o homem então na recepção: qual é o seu nome? Ele lhe pergunta. Ele olha então ali no cadastro: ah, sim, eu vejo a sua reserva. Então você pode entrar e tomar o seu lugar. Agora, suponha que você diz: ah, aquele restaurante é muito cheio de gente, mas eu não preciso ligar com antecedência para reservar o meu lugar. Então você chega ao restaurante e você diz que quer entrar e sentar numa mesa. O homem olha, procura o seu nome, ele não o encontra. Ele diz: desculpa, você tem que sair daqui, não há lugar. É como o céu. É melhor você ligar antes e reservar o seu lugar no céu. Deixa eu contar uma história verdadeira. Olha, eu não gosto de contar essa história, mas é necessário. Eu tinha um amigo
da Universidade de Gallaudet, ele era surdo. E ele era um homem que pesava, 350 libras, deve dar uns 120, 130 quilos, por aí, um homem muito pesado. Cabeludo, e ele amava a sua bebida alcoólica. E eu andava junto com ele, nós conversávamos. O assunto era qualquer, a gente conversava de tudo. Do A até o Z, não tinha assunto que a gente não podia conversar. Desculpa, ele disse do A até o Y. Não podia falar do Z. Por quê? Faltava um assunto, Jesus. Eu ainda não havia lhe contado sobre Jesus. E nós conversávamos, às altas horas da madrugada. Falava sobre mulheres, falava sobre outras pessoas, falava sobre a escola, sobre amigos, esportes. A mente dele era aberta, a gente podia conversar sobre tudo. Mas faltava o assunto de Jesus. E aconteceu algo inesperado com este meu amigo. Ele morreu. Ele foi atropelado por um carro. Então, um pouco antes da sua morte, eu havia saído com alguns amigos. Então, ele, com 2 de seus amigos, iam para alguma loja e estavam voltando para a universidade. Então, no caminho de volta, estava já escuro à noite, ele vindo, estava andando, e ele viu, o verde, sinal aberto, para ele atravessar como pedestre. E os carros não podiam, tinham que parar, pois estava vermelho, sinal fechado para eles. Então, os 2 amigos que estavam junto com eles, esperaram. E esse meu amigo, ele atravessou. Um carro não o viu e o atropelou. É porque esse carro estava com os faróis apagados e estava escuro. Então ele não viu e estava correndo a 140 km por hora. E a pista ali permitia no máximo 50 km a rua. Era um embriagado que bateu e atropelou este meu amigo. Ele caiu longe. Uma perna foi amputada, cabeça partiu no meio, sangue por todo lado. Os 2 amigos presenciaram tudo. Na hora, ligaram para a ambulância veio para tentar salvar a vida dessa pessoa, desse meu amigo. Levaram para o hospital nas pressas e no caminho ele faleceu. Sangrou demais, perdeu muito sangue. Quando eu cheguei naquela noite, que eu estava passeando com alguns amigos, e eu cheguei naquela noite, onde ele dormia, o seu companheiro de quarto, eu não sabia o que havia acontecido. Então eu fui bater na porta, oi, e aí, cadê meu amigo? A gente conversando assim à toa. Nós fomos, hoje foi uma bem, nós passeamos, foi muito divertido.
e meu amigo com uma cara triste, séria, olhando para mim. E ele estava segurando na sua mão uma foto. Aliás, ele tinha colocado na mesa. Era a foto desse amigo com uma caneca de cerveja. Então nós conversando e batendo papo, e eu falando para ele das minhas aventuras, e eu falei, que estranho o semblante dele. Eu perguntei, que foi? Por que está triste assim? E esse meu amigo então me disse, porque uma pessoa, o nome dele é Eric, ele acaba de falecer. Eu olhando para ele, você está inventando, besteira sua. É impossível, não pode ser. Porque ele gostava de provocar, ele brincava, piada, contava toda hora. Eu achei, você está inventando, está me provocando. E eu, sério? Verdade? Ele morreu? Ele disse que sim, não é mentira. Ele falou, não estou contando piada. Então eu olhei para ele, minha boca abriu, meu coração partiu-se. E na hora eu lembrei de algo. O nome dele, Eric. Na hora eu lembrei de Jesus. Eu pensei, peraí, será que eu já lhe contei sobre Jesus ou não lhe contei? E eu disse, não, eu ainda não lhe contei sobre Jesus e a salvação. Peraí, não, nós conversávamos, eu lembro, nós conversávamos toda hora, todos os assuntos, mas nada de Jesus. E eu perguntei para esse amigo, você falou para ele sobre Jesus? Você já contou para ele? E meu amigo disse, não, eu não contei nada sobre Jesus. Eu pensei, não é possível. Então, um outro amigo dele, outro amigo do Eric, eu fui lá e perguntei para ele, chamei ele na sua porta. Os surdos, você toca a campainha e acende, pisca a luzinha. Então eu fui, toquei a campainha e ele veio, o que foi? Você sabia que o Eric morreu? Já sabia. Você contou para ele de Jesus já? Não, nunca. Não é possível. Pensar outro amigo que talvez poderia ter lhe contado de Jesus. E eu fui procurando, chamando todos os amigos, perguntando, você já contou de Jesus? E as respostas, não. O outro amigo, também não. E o outro amigo me respondeu, não, todos responderam não. Não. Foi a resposta que eu recebi. Meu coração estava partido. Por quê? Por quê? Podia ter acontecido comigo. Vergonha para mim. Agora, meu amigo, sabe onde ele está hoje? No inferno. Inferno é quente demais. É fogo contínuo. Fogo que nunca se acaba, com ranger de dentes. E ele gritando, James, por que você não me contou? Horrível este lugar. Não é possível sair de lá. Um dia, se eu ver o Eric futuramente, na eternidade, ele pode dizer, por que você não me contou? Por que você não me contou de Jesus? Por que você não me contou? Por que você não me falou dele? Nós conversamos a noite toda.
vergonha para você. E o meu coração vai sentir a dor. Hoje eu não quero que você vá para o inferno também. Deus quer que você vá para o céu com Ele. Mas o diabo quer que você vá para o inferno. O inferno é um lugar de verdade. O inferno não é um lugar de brincadeiras. O inferno é real. O céu é real. Nós ainda não conhecemos o céu, não conhecemos o inferno. Mas nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. E Jesus, Ele criou o céu. Jesus criou o inferno também. Deus criou os dois lugares, o céu e o inferno. Deus está avisando a nós. Nós precisamos crer em Jesus para fugir do inferno. Eu já cansei de ouvir pessoas dizer: o inferno vai ser uma brincadeira, vai ser uma festa. Já cansei de ouvir isso. O diabo os enganou, são cegos. O diabo é mentiroso. Jesus quer que nós conheçamos a verdade. E eu rogo, no nome de Jesus, que você aceite a Cristo essa noite. O tempo passa rápido. Veja o próximo versículo, João capítulo 3, versículo 36. João capítulo 3, versículo 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Quer ir ao céu? Você precisa crer. Tanto faz você ser uma pessoa boa ou uma pessoa má, isso não faz diferença. Você precisa crer no Filho Jesus e você terá a vida. Quem não quer Jesus, a Bíblia diz, então você não tem essa vida e você irá para o inferno. Eu já acabo de explicar isso a vocês. Veja 1 João capítulo 15, capítulo 5, versículo 13. 1 João capítulo 5, versículo 13. Essas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Quais coisas ele diz que escreveu? A palavra de Deus, a Bíblia. Para que você possa saber que tem a vida eterna. Para que você possa ir para o céu.
1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Basta, então, nós confessarmos os pecados. Isso é importante. Dizermos: Deus, me perdoe pelos meus pecados. E Deus, então, poderá tirar todos os nossos pecados. E o último versículo, essa referência a Romanos, capítulo 10, versículo 13. Romanos, capítulo 10, versículo 13. A Bíblia diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A Bíblia diz: todo aquele, qualquer um, qualquer pessoa, qualquer cor de pele, qualquer religião, qualquer igreja, pessoa de qualquer igreja, não importa uma pessoa inteligente, esperta ou não tão inteligente, rico ou uma pessoa pobre, Deus ama a todos de igual maneira. Você já pediu para Jesus lhe salvar? Como? É numa oração. Conhece, nos Estados Unidos é 911, né? Aqui seria 190, chamando a polícia ou emergência, 191. Talvez um incêndio na sua casa. E o que você faz? Então você chama para vir o corpo de bombeiros. Então eles vêm e apagam aquele fogo. E esse corpo de bombeiros vem, ele ajuda a tirar as pessoas que estão na casa e salvar a pessoa. Então, se você for salvo daquele incêndio, você vai então dizer muito obrigado àquele bombeiro. Que alívio! Se eu não tivesse ligado e chamado, o que teria acontecido? Então, por exemplo, a casa está incendiada e ninguém liga. O que vai acontecer? Você ficando ali naquela casa, você vai morrer nos incêndios. Faltava ligar, chamar o corpo de bombeiros. Faltava uma ligação. No céu também, Jesus está lhe esperando e você precisa apenas chamá-lo. Jesus, me salve. Da onde? Do inferno. Pode passar o próximo slide. O céu. Quantos querem o céu? Um presente. Se você diz, não quero hoje, eu vou adiar, vou enrolar um pouquinho. Eu gosto do meu pecado. Cuidado, o seu tempo é limitado. Se acontecer uma morte inesperada na sua vida, e o céu, o que vai acontecer com o céu? Aperta o... Tchauzinho para o céu. Você vai perder essa oportunidade. Você vai perder e vai receber o que merece. Você tem uma escolha. É sua. Eu estou aqui para dizer a verdade para vocês. Vamos orar.
Todas as cabeças curvadas, olhos fechados. Pai Celestial,